Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um filme que versa sobre um assunto muito importante, de certo modo pesado, é um drama, né? Mas muito interessante, que vale muito a pena assistir. E achei que esse tema exemplifica muito bem coisa que a gente vive no nosso cotidiano hoje em dia. É um filme que fala sobre uma história baseada em fatos reais. O nome do filme é O Clube de Compras Dallas, né? E a gente vai fazer um comentário sobre isso. Meu nome é João Otávio Martinez, sou psiquiatra, psicoterapeuta e trago esses assuntos do meu dia a dia, do meu trabalho no Instagram e no YouTube. Vamos lá pro vídeo então. Lembrando, né, que já que nós vamos fazer a análise, haverão muitos spoilers. Bom, sem mais delongas, o filme fala sobre o Ron, né? O Ron, ele era um eletricista dos anos 80, na época onde tinha recém começado o surto de HIV, e ele é detectado, né, como sendo portador. E aí a gente tem o primeiro assunto que eu acho importante a gente trazer aqui. Naquela época, ser diagnosticado com HIV e AIDS tinha um peso muito maior do que hoje. Hoje ainda né? Esse peso que foi criado naquela época, ele se estende até hoje, mas um pouco diferente, por vários motivos, porque naquela época não se sabia como é que era o tratamento, os tratamentos estavam sendo descobertos, o medo de morte a curto prazo era muito maior, as inseguranças, como o remédio ia agir no corpo. Então, o medo da morte, depois que uma pessoa recebia esse diagnóstico, era muito maior do que hoje. Além do que, o preconceito, que ainda está nos dias de hoje, naquela época, talvez fosse ainda maior. E por quê? Porque, por mais que o HIV ele seja possível o contágio de diversas maneiras, o que mais grudava na mente das pessoas era aquele que tinha um aspecto de preconceito, que trazia a conotação sexual. O pensamento das pessoas podia ficar voltados a várias formas de contágio, mas o que mais pegava era o da relação homoafetiva. E por isso do preconceito tão grande. Inclusive foi o que aconteceu com o Ron, por isso que eu tô trazendo aqui também. Em seguida que ele foi diagnosticado, ele passou por muito preconceito, né? Ele não era homossexual, não foi a forma do contágio dele, mas no seu círculo social isso ficou muito pesado para ele. Então, no primeiro momento, eu não tenho como saber se o motivo que levou ele a usar tanto da negação da doença foi o medo da morte ou o medo do preconceito, né? Mas o importante é que ele usou da negação de uma maneira intensa. Existem várias formas, vários níveis da negação atuar, né? A gente pode, desde de negar que ouviu, negar que sabe, né? Ela vai... a negação, esse mecanismo de negar a realidade, ela está impregnada de várias formas, ela vai aparecendo, né? E vários níveis de negação. E isso é um pouco do que eu quero explicar aqui, né? Porque uma coisa é eu negar que estou vendo, né? Tá aqui na minha frente e por algum motivo eu consigo negar que eu estou vendo algo muito claro. Isso é uma negação num nível mais grave, chegando até no nível psicótico, né? Não é esse exatamente o nível do Ron no início, é quase. É uma negação bem forte que ele faz nisso, no ponto de assim, não estou doente, né? Ele tinha acabado de receber um diagnóstico, um exame que dizia que ele estava, os médicos afirmaram que ele estava, e ele, não, vocês estão enganados. Isso é mentira, isso não é verdade, não é possível, não é... E ele conseguiu manter essa negação por um bom tempo, confrontando a realidade. Mesmo ele estando mal, estando doente, tendo sintomas, ele negava isso a todo custo. Esse mecanismo que a mente dele conseguiu articular para não ser afetada pelo medo da realidade da morte e do preconceito, não sei qual dos dois era mais forte, ou os dois juntos, quem sabe, enfim. Esse mecanismo ele durou um tempo, porque a realidade ela começa a bater na porta cada vez mais forte e começa a desmanchar esse mecanismo, ele começa a ficar sem ter onde se grudar, sem ter argumentos onde se grudar, e
com o passar do tempo, ele teve... A mente dele abriu mão desse mecanismo, porque viu que realmente ele estava chegando cada vez mais próximo da morte. E aí ele aceita que tem o HIV. Demora um tempo. E eu só quero abrir um parênteses aqui do filme para falar sobre os dias... Isso se vê hoje, né? O mecanismo de negação a doenças graves ou as situações que acometem a mente, as situações que trabalham com preconceito, juízo de valores, essas negações elas acontecem nos dias de hoje de várias formas, mas nas doenças graves e com preconceito, isso ainda existe. No próprio HIV ainda existe muitas pessoas negando, de novo, em vários níveis, né? Câncer, doenças graves, crônicas, doenças mentais, depressão, esquizofrenia, bipolaridade. Existem várias formas. O Sancho quer participar do vídeo. Então, a mente ela se defende dessas realidades de várias maneiras, né? Negando, não está ali, não acontece. E de novo, em vários níveis. O Ron, quando ele começou a entender que não, realmente é verdade e não tem o que eu possa fazer para lutar contra isso, então eu tô doente. A negação ela se desfez de uma forma um pouco diferente, né? Ele foi lá, eu quero me tratar. Só que ele não foi simplesmente lá no médico, ele até foi, né? Pediu seu tratamento que não foi dado. E aí a negação ela se disfarça. Ele começa a manipular a situação para pegar o seu remédio e tomar o remédio como ele quer. O que é isso? Daí ele começou a negar a sua fraqueza frente à doença, a sua não onipotência, né? Ele não aceita ficar à mercê, ele não aceita a realidade de que ele tá numa situação frágil, onde ele fica na mão, ele não quer ficar na mão da indústria farmacêutica, que está fazendo os estudos, do remédio que ele desconhece, dos médicos que ele não confia, ele não quer ficar à mercê da doença, né? Então, a mente dele nega essa fragilidade e se coloca de uma maneira, não, eu controlo meu tratamento como eu quiser. Eu não preciso de recomendações, eu que sei, né? Eu me viro e eu sou mais forte que tudo isso. A realidade não é essa. A doença, os médicos têm um jeito de tratar, né? A indústria farmacêutica tem seu jeito de fazer os estudos, a realidade da doença é uma, e ele queria, de uma maneira, vamos colocar assim, grandiosa e maníaca, reverter a realidade e se colocar acima disso tudo, fazendo seu tratamento como ele quer. Ele rouba a medicação e toma o AZT como quer. Toma 3, 4 comprimidos quando quer, quando não quer não toma, né? Manipula a situação e aí ele se coloca, negando a realidade, acima da doença, superior à doença, né? E isso acontece de novo. Eu quero fazer esse paralelo com os dias de hoje. Quantas vezes a gente vê as pessoas negando a realidade dos tratamentos, param em momentos indevidos, tomam remédio, agora tô melhor, não quero mais, né? Não tem uma recomendação, não preciso, eu que sei, né? Eu acho melhor parar por conta, ou eu vou tomar por conta, né? Isso é negar a realidade. Existe uma forma que foi estudada, né, de como proceder, né? E existe uma negação da realidade. Eu não quero entrar aqui em questões que fogem à parte clínica, psiquiátrica, para entrar em outros temas, né? Mas vou encostar nesses temas, que a gente viveu algo muito parecido agora, né? Na Covid, vacinas, né? Então, não é algo tão distante que acontecia só em 80, quando se podia negar a realidade do HIV. Enfim, voltando ao nosso assunto, essa negação, ela acontece de várias formas, em vários níveis, e o Ron, nesse momento, a negação da doença passou, mas ele começou a negar como é a realidade do tratamento daí. E ele, de uma maneira, ele foge do tratamento recomendado e vai, não, eu vou fazer meu tratamento do jeito que eu quiser, né? Ele encontra outras formas de se tratar, né? Outras abordagens mais
vamos colocar aqui, off-label, né? Um tratamento que um médico no México, se não me engano, recomendava. E ele usou esse tratamento. Tá, mas aí, João, melhorou, né? Então esse mecanismo de defesa, né, de negar, a realidade ajudou ele, porque estava mal com a ZT e aí ele foi lá e usou os remédios do outro médico mexicano lá e deu certo. Não sabemos o quando deu certo ou não, a gente não tem no filme as outras pessoas que usaram a ZT certinho, né? A gente não tem no filme, nós não sabemos como é que ele teria se ele tivesse feito o tratamento certo, a gente tem que ele melhorou com aquele remédio daquele médico mexicano que era um tratamento superior ao que ele tinha inventado na cabeça dele, tomando a ZT do tóxico como ele queria, né? Ele tomou 1000 remédios lá da ZT, se intoxicou e aí, bom, melhor que aquele tratamento que ele tá fazendo, enfim, não sei se era melhor ou pior o tratamento do médico mexicano. E a questão aqui também não é, todo mecanismo de defesa faz mal, não. Os mecanismos de defesa estão aí para nos ajudar, né? Às vezes a gente não consegue usar uma negação em determinado ponto, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue agir, a gente não consegue melhorar, progredir. Não são todos os mecanismos de defesa que estão, meu Deus, temos que descobrir todos os mecanismos de defesa e tratar eles para não é tão assim, né? Acho que todos os mecanismos de defesa devem ser entendidos. Nós não seríamos, nós não viveríamos sem eles em alguns momentos. O ponto é que naquela ocasião a gente vai poder discutir se a atitude do Ron foi positiva ou não para ele, né? Não sabemos. A gente só tem que, às vezes a gente não tem que discutir exatamente o caminho final, a gente tem que entender como é que chegou lá. E ele estava usando da negação. É isso que eu quero trazer, né? Se foi positivo para ele, bom, que bom. Sorte, azar, não sei. Foi bom, né? Ele viveu um longo tempo maior porque ele teve essa atitude. Não sabemos como é que seria se ele tivesse tomado o AZT certo. E quantas pessoas tomaram o AZT certo e melhoraram. Era um momento de obscuridade do tratamento. Mas vamos avançar na nossa história. E aí, o Ron, ele segue usando esse mecanismo, né? Ele nega os riscos que ele vive por traficar o medicamento. Ele nega que ele pode estar fazendo mal às pessoas, né? Ele criou na realidade dele que aquilo ali é o certo, e tá bem, a gente vai poder pesar, né, valores positivos, valores negativos, vantagens e desvantagens, né? E a gente pesa isso e coloca numa balança e decide o que a gente vai fazer. Parece que o Ron, ele nega todas as desvantagens, riscos e malefícios que existem no outro lado, né? Eu vou traficar aqui o remédio, chegam pessoas desesperadas e ele vende o comprimido mágico, o tratamento mágico, como se aquilo fosse a solução de tudo, como se o outro tratamento simplesmente fosse um veneno e que só estivesse fazendo mal, né? E que tudo lá tá errado, tá? Os médicos lá todos estão errados, nenhum presta, nenhum tem valor, o remédio só faz mal e toda a solução está no comprimido mágico que ele tá dando. Isso, esse pensamento cindido, esse pensamento ideal, ilusório, para poder existir esse pensamento ilusório, alguma parte tem que ser negada, que é a parte ruim. Para existir algo perfeito, que obviamente não existe algo perfeito, para a gente poder acreditar em algo mágico perfeito, a gente tem que negar a parte ruim. E de novo, em outro nível nível de gravidade, existe a negação de novo. Aí negando a parte ruim, a parte onde ele porque para ele poder acreditar que esse tratamento mexicano vai salvar a vida dele, para ele poder acreditar e ter esperança que seja, ou fé, ou idealizar um tratamento, ele acaba negando a parte ruim, negativa, a falta de estudo, ou que talvez não tivesse tanto efeito. E isso está de novo existindo, a negação da parte ruim, a negação da dúvida. Não, esse aqui remédio é mágico, funciona para todo mundo, é a melhor coisa que existe, eu vou traficar isso, certo? Então aqui tem lugares, momentos e de diferentes formas
de um mecanismo chamado negação. Eu quis trazer essa visão do mecanismo de defesa que o Ron utilizou bastante no filme, mas assim, vale a pena ver esse filme porque ele é um filme, é um filme denso, tenso, né, que versa sobre um tema muito particular que acho importante a gente ver, né, fala sobre a realidade de muitas pessoas que viveram situações muito perturbadoras nessa época, né, e a gente vê também, né, o filme mostrou o quanto as pessoas estavam desoladas e desesperadas por qualquer coisa. Qualquer pessoa que vinha trazendo um comprimido, uma ideia mágica, negada, idealizada, servia. Muitas pessoas talvez precisassem disso, né? Até para poder ter em que se segurar, em que se agarrar, né? Pessoas que não estavam negando essa doença, estavam preocupados com ela realmente e que precisavam de alguma coisa, uma esperança, uma tentativa. Né? Algumas pessoas melhoraram. Então, mas assim, de novo, naquela ideia de qualquer coisa, fazer qualquer coisa por esse comprimido mágico. Era isso que eu queria trazer sobre o filme. Vale a pena ver. Sugiro assistir mesmo esse monte de spoilers que eu trouxe hoje. E, bom, qualquer coisa, sigam no Instagram, que vai seguir tendo novas ideias lá, e comentem sobre alguma discussão, debate que tenha surgido sobre esse filme. Valeu, pessoal. Até a próxima.